Vamos dar início, então, à nossa sessão. Quero cumprimentar a todos, dar boa tarde a todos. Conselheiro Alexandre Porce, conselheiro Ricardo Giuliani, conselheira Luciana Luz de Carvalho, conselheiro Gil Lorenzon, diretor-geral adjunto Vinícius Ilha. Cumprimento a todos. Dando início, então, à nossa sessão, vamos primeiramente mencionar aqui a presença do assessor do deputado Ralelino, Leonardo Kantorski, que está aqui presente, os diretores aqui do nosso ouvidor, também da casa, presente, todos os demais que aqui nos acompanham, também pelo meio digital. Sim, tenho aqui a lista. Ana Cristina Pereira, da ATM, senhor Alexandre Biazus, também da ATM, Augusto, eu vou me limitar a não pronunciar o sobrenome aqui para não ser indelicado, e o senhor Érico Michels, também da ATM. Então, cumprimento a todos. Então, primeiro ponto de pauta, a aprovação das atas. Então, tenho aqui, conselheiros, as atas número 3, 2026, que foi uma extraordinária, a ata 15, 2026, 16, 2026 e 17, 2026. Daí essas três foram reuniões ordinárias. Então, ponho em discussão se podemos aprovar as atas. Presidente, Sim. boa tarde a todos que se encontram aqui neste auditório e também online. Eu, nas sessões 16 e 17, eu estava em férias, então Sim. só aprovo, Perfeito. né, do dia 15. Eu também, da mesma forma, estava em férias nas datas dessas sessões, 17 e 16. E os demais colegas? Podemos aprovar todas, então? De acordo. Então, aprovamos as 4 atas. Perfeito. Então, vamos para o item 2, matérias. Então, proponho a inversão da pauta para que, de início, então, apreciemos o tema da análise do processo, que, na verdade, vou fazer uma proposição aqui, né? Nós temos o processo número 0013293900, 26, dígito 6, que trata do reposicionamento tarifário da Transnorte, travessia hidroviária de passageiros entre Rio Grande e São José do Norte. Então, sobre este processo, quero, antes de mais nada, mencionar que recebi, no dia de ontem, imagens, né, fotos e também notícias, né, que chegaram ao Conselho, chegaram a mim, né, via deputado Halley Lino, e logo depois apuramos aqui com a nossa imprensa, de fato havia um conjunto de informações, né, que trazem a ocorrência que foi visto, né, de água nos cascos, então, da hidrovia, né, da lancha que faz a hidrovia entre São José do Norte e Rio Grande. E imediatamente, quando fomos informados disso, enviamos uma equipe, tomamos as medidas para que uma equipe de fiscalização da GERGS, da Diretoria de Transportes e Mobilidade, fosse até o local. Então, essa nossa equipe se encontra lá, né? Também fomos informados que a Capitania dos Portos, a Marinha, também acompanha essa questão, a Metroplan. Então, todos os órgãos estão analisando o ocorrido ontem, né? Essa questão de entrada de água e o risco à vida das pessoas, né? Então, em razão deste acontecimento, da nossa equipe estar lá, neste momento agora, estão lá tratando do tema, inclusive buscando interlocução com a Capitania dos Portos, eu proponho aqui ao Conselho que nós retiremos de pauta o processo, que a gente não aprecia esse processo hoje. Então, não sei o que os colegas pensam, em decorrência dos fatos, então, que temos conhecimento. Presidente, Por favor. Por favor. Coloco discussão. Não, aqui, eu estou plenamente de acordo, acho que é uma medida importante em face dos acontecimentos que nós temos que avaliar, né, e a fiscalização lá também. Perfeito. Então, tenho a minha plena concordância Perfeito. a tirar de pauta. Quero agradecer o relato que Vossa Excelência fez, presidente, na nossa reunião administrativa, trazendo os esclarecimentos em relação a esse fato e as providências imediatas adotadas por Vossa Excelência pela direção da casa toda, mandando os nossos técnicos lá. E também agradecer a colaboração do
Foi o deputado Lino que Sim, deputado Ralei Lino, Parlamentar? exato, estava lá, da região Exato. dele, que estava atento. isso, Problema de vida humana. Não exatamente. se sabe. Então, Sim. na dúvida, então não se sabe. Parabéns, eu concordo inteiramente com a posição de Vossa Excelência. Muito obrigado. Da mesma forma, presidente, vou acompanhar a proposição, né? Acredito que é uma medida prudencial importante para que a gente aguarde aí novas informações, o relatório que a equipe técnica deve apresentar aqui para a agência. Perfeito. Presidente, primeiro cumprimentá-lo pela rapidíssima tomada de decisão que aconteceu ontem à noite, diante das informações recebidas, né, e trazidas da GERS por intermédio do deputado Halley. Nós, quando examinamos no ano passado o processo tarifário, recebemos aqui na casa vereadores, tanto de Rio Grande quanto de São José do Norte, onde expressavam, além da preocupação, ou melhor dizendo, eles expressavam fundamentalmente a preocupação com a dignidade do serviço prestado àquela população. Isso foi verbalizado aqui. Se não me falha a memória, na época o deputado Lino usou a tribuna. Foi, né? Isso. Onde asseverava essa condição. A AGERGS, nos seus limites, esteve na São José do Norte, em sessão, inclusive, presidida pelo conselheiro Marcelo, que era o relator do processo à época. E lá, com todas as letras, foi de uma forma assertiva colocada que o tema e a preocupação central estava com as vidas humanas, que em algum momento poderia acontecer. Hoje de manhã eu comentava com a conselheira Luciana, que também ela tomou providências no sentido de abordar a questão, e lá pelas tantas nós recebemos uma fotografia de uma lancha completamente adernada. Evidentemente que a empresa foi instada a se manifestar sobre aquela condição de fato. E a resposta foi verdadeiramente extraordinária. Não, na verdade, como era final da tarde, aqueles usuários estavam no fundo da lancha, apreciando o pôr do sol. Isso está documentado. Isso é de uma falta de respeito, de um deboche gigantesco. Eu trouxe isso aqui na casa. Não, Pois não. Excelência, porque Ah, agora bom. me dou conta do seguinte: a GERGS teve uma luta na justiça exatamente. para obter a decisão judicial que competia a esta agência e não à ANTAC Antac. trabalhar na regulação dessas questões relacionadas com o transporte entre Rio Grande e São José do Norte. Foi uma luta. Quanto tempo demorou aquilo na justiça? Justiça Federal, Justiça, enfim. E ganhamos, tivemos ganho de causa. Agora imagine, Vossa Excelência, se nós não estivéssemos aqui, deputado Lino e a comunidade de São José do Norte, de Rio Grande, quem iria procurar ANTAC? Para que viesse tomar essas providências. O presidente determinou e dois servidores nossos, dois técnicos, foram imediatamente para lá, e nós acompanhando isso tudo, né? Então, só Você para... imagina se tivesse que pedir a Brasília? Exatamente, é isso que eu digo. O deputado ia ter que se deslocar, a população ia ter que se deslocar a Brasília para pedir uma equipe de fiscalização. Então, na realidade, conselheiro, nós fomos buscar trabalho. Fomos buscar trabalho, porque o correto seria... Exato. Alguns... O menos trabalhoso. Deixa lá, ANTAC que se vire. Não, nós fomos buscar isso em juízo. Sim. Não é? Então, o acerto da posição da GERGS em relação a isso. Obrigado, conselheiro. E para encerrar, presidente, só para ter isso na linha do que diz o conselheiro Lorenzon, nós tomamos cuidado no exame tarifário anterior de fazer referência sobre o caso aos órgãos competentes também, Capitania dos Portos, para que aferissem aquela condição de segurança. Vejam, batendo na madeira, que assim, uma tragédia naquele lugar seria uma exposição do nosso Estado, além de eventuais mortes, para o mundo. Não tem volta. Não tem volta.
Isso a gente vê muito na Amazônia, né? Mas está louco, Aquele gente. transporte. Ou então o famoso Batomuxo. O Batomuxo. Mas ali nós tínhamos o Batomuxo, processo de exercício do lazer, da passagem de ano. Aqui nós temos as pessoas que são obrigadas a trabalhar, onde as frequências são insuficientes, onde acho que o único consenso que há naquele espaço é que o serviço não é bom. Eu acho, me arriscaria a dizer que existe um outro consenso também, que a atividade do poder concedente é um desastre completo. Trata-se de um serviço que opera precariamente, porque não sem há contrato. exatamente, não há licitação e é necessário que se faça a licitação. E é importante, e encerro aqui, presidente, Sim. que aqueles que estejam nos assistindo saibam que a Agergs, nas suas limitações legais, faz o que pode. Nós estamos fazendo o que podemos. Agora, quando nós saímos da limitação legal ou começamos a estruturar um discurso que seja facilmente audível, isso tem nome, populismo regulatório. Isso nós não vamos fazer. Enganar as pessoas, agir a partir de prerrogativas que não temos. Então, as pessoas que estão nos acompanhando tenham esta consciência. Ontem à noite mesmo, né, conselheiro? Entrou em contato com a direção geral, veio o departamento de direção de transporte, de manhã cedinho, manda para Uruguaiana, para Rio Grande, vamos fazer a nossa parte. O tema da votação, hoje de manhã discutimos no conselho, vamos retirar porque precisamos ouvir os técnicos da casa sobre o que de fato aconteceu e a partir daí vamos fazer aquilo que a lei nos acomete, sem nenhum tipo de demagogia, sem nenhum tipo de discurso fácil, mas espero, presidente, que essa experiência, eu sempre digo assim, quando a terceira vez vem, ela vem completa. E mais adiante, conselheiro, eu fico me imaginando, e se tivesse que suspender esse trabalho, se tivesse que suspender essa atividade lá. O problema é como aquelas pessoas vão trabalhar, como é que as pessoas vão ir no hospital em Rio Grande, como é que as pessoas vão para a escola, para a universidade. E nós Aqui- sabemos também, Pois para não, por complementar, que a frequência e o quantitativo não é o adequado. Não é uma Nós temos conhecimento que também a sociedade demanda muito mais frequência ali, linhas, né? Chamava. Exato. Semana passada nós debatíamos um processo aqui. Eu espero sinceramente, essa é a segunda vez que a gente se depara com uma situação dessa. Na terceira, normalmente o destino diz que não é bom. Mas semana passada nós discutimos o quê? A necessidade de que as pessoas tivessem um local adequado para pegar a barca. Um banheiro, com cobertura, e multamos a empresa. Sim. Detalhe, o próprio público não é da empresa, a empresa não tem como fazer, Sim. porque ele é das prefeituras. Ou seja, é um somatório de horrores E a título precário? precaríssimo. Se aqui, nossa travessia aqui, Ah, não, aqui é outro não papo. tem comparação. Não se compara. Eu fui ver isso Isso, e, olha, não se compara. já contei que eu fui com meus Presidente. netos para ver o trabalho é maravilhoso. Não sei se, né? Sim, alguém fez uma. É que não Presidente, está a título- aberta a palavra. Não sei se alguém. Sim. Não, a título colaborativo, tudo bem? Boa tarde a Não, todos. perdão. presidente. Nós não estamos discutindo a matéria em razão da retirada de pauta. Sim, doutor. Sim. Então, na verdade. É só a título colaborativo. Não, perdão, não está concedida a palavra. Então, Tudo bem. lhe cumprimentando e, por consequência, cumprimento aqui, ele é simplesmente um ato magnânimo, porque nós não estamos fazendo nada além da nossa obrigação. Nada além disso. Mas penso que a agilidade ela é relevante, que a experiência ela é capaz de nos ensinar e que o amadurecimento que nós estamos adquirindo com o processo desta gravidade, eu tenho certeza
caminha no sentido da mitigação Com certeza. de uma eventual catástrofe, como as imagens que nós vimos ali, daquela lancha afundando e as pessoas saindo para um outro barco, etc. e tal. Perfeito. Então, presidente, era isso. De acordo, tiramos e quando tivermos os resultados, sentamos e Perfeito. voltamos a deliberar. Perfeito. Então, só para registrar que o senhor, Dr. Rogério Lopes Soares, havia pedido a palavra, como o processo não está, nós estamos deliberando por não apreciá-lo nesse momento, quero tranquilizá-lo que no momento oportuno, quando o processo vier à pauta, será concedida a palavra ao procurador. Era só a título Perdão, de a palavra não está elogiado. aberta, senhor, Okay. senhor Rogério. No momento oportuno, então, a Transnorte terá a oportunidade de se manifestar no momento da apreciação pelo Conselho do reajuste tarifário, o que não estamos fazendo agora. Muito obrigado. Bom, dando continuidade, vamos continuar, então, nossa sessão com o item da pauta com a apreciação do processo número 0011813900, 26, dígito 9, que trata de reposicionamento tarifário do transporte intermunicipal de passageiros das regiões metropolitanas. Conselheiro relator, Alexandre Alves Porce, conselheiro revisor, Ricardo Giuliani Neto. A palavra está com o senhor, conselheiro Porce. Obrigado, presidente Lucas, meus cumprimentos, todos conselheiros, conselheira, né, diretor Vinícius, todos presentes, né, os representantes também da ATM. Dando início, então, à leitura do relatório. Trato o presente expediente de reposicionamentos tarifários das empresas de transporte intermunicipal de passageiros integrantes das aglomerações metropolitanas do Estado, a saber, região metropolitana de Porto Alegre, região metropolitana da Serra Gaúcha, aglomeração urbana do Litoral Sul e aglomeração urbana do Litoral Norte. O processo foi aberto de ofício pela Diretoria de Regulação Econômica, DRE, em 27 de abril deste ano, após a realização de reunião de trabalho entre as diretorias da AGERGS e a Metroplan. O memorando DRE número 88/2026 descreve as ações acordadas com o objetivo de possibilitar execuibilidade para deliberação tempestiva do tema face à data base de 1º de junho deste ano. Conforme a informação DRE número 46/2026, o processo inova e abraça uma revisão e 4 reajustes tarifários concomitantemente. Destaca que objetiva ainda, emergencialmente, prover uma alternativa para o caso da revisão tarifária do sistema Aulinor, aglomeração urbana do Litoral Norte, não restar pronta e deliberada tempestivamente, qual seja o reajuste tarifário pela cesta de índices em vigor. A referida informação discorre sobre eliminação de custos de transação, correção das políticas públicas em respeito à estruturação e monopólio natural, consideração de uma metodologia revisional alimentada por um número reduzido de empresas que redunde na análise de um número consideravelmente menor de balanços patrimoniais e de boletins de oferta e demanda e bilhetagens eletrônicas a partir da seleção de empresas delegatárias de referência. Refere à necessidade de priorizar a tempestividade, corrigindo-se no processo revisional eventuais distorções nos parâmetros utilizados. Aborda ainda questões da sustentabilidade do sistema, do equilíbrio entre oferta e demanda em termos de tarifação e quantidade dos serviços prestados, da assimetria de informações e da necessidade de uma regulação econômico-estrutural eficiente. Por conclusão, diante do exposto, recomenda: 1. Aprovar as seguintes alterações tarifárias a partir de 1º de junho, conforme cálculos oferecidos pelo poder concedente, exceção feita ao Aulinor, caso obtenha-se, delibere-se e aprove-se o número revisional para o cumprimento da data base regimentalmente estabelecida, ratificando que tal suspense se deve à mais nova ocorrência do problema de julgada inconsistência dos números apresentados pelas empresas ao cálculo revisional. 2. Que se autorize, a priori, planejada, fatos administrativos ou do príncipe, ou emergencialmente, imediata, cautelarmente, reequilíbrios econômicos financeiros pelo poder concedente, tais como os reajustes tarifários anuais correspondentes à reforma tributária ou qualquer ajuste que não implique em revisão tarifária substantiva,
do coeficiente tarifário sejam implementados pelo poder concedente, ajustando de ofício, desde que em sintonia com as alterações nos fluxos financeiros da operação, consubstanciadas eventualmente na segurança jurídica, para evitar, ilustrativamente, enriquecimento sem causa, coibir danos ao erário, proteger o usuário ou outras razões devidamente evidenciadas, quantificadas, explicadas e limitadas no tempo. 3. Que se delibere pela manutenção, no escopo do novo regimento interno, em processo específico de elaboração, da abertura de processos tarifários de ofício pela DRE, se não pela Secretaria do Conselho Superior, com 3 a 6 meses de antecedência da data base para os reajustes e revisões tarifárias. 4. Que a DRE seja responsável por motivar reflexivamente a ratificação ou a retificação da metodologia empregada no âmago de cada processo tarifário, sempre oferecendo opções tempestivas à deliberação superior. 5. Que se delibere pela aprovação tácita de aplicação do IPCA de 12 meses restantes, considerados sequencialmente em relação ao escopo de meses da última operação tarifária ordinária, na falta de definição, silêncio positivo, por processo tarifário específico. 6. Que se racionalize e diminua as exigências relacionadas à contabilidade regulatória a partir de uma política regulatória focada na redução dos custos de transação e de priorização na tempestividade. Esta, não apenas em termos do respeito às datas bases, mas igualmente em respeito aos atendimentos dos fluxos financeiros operacionais. Enquanto perdurarem os contratos precários de concessão, que os boletins de oferta e demanda do poder concedente ocupem tal papel, especialmente em termos das linhas quilometragem simples e frequência de ônibus. Efetivar a regulação da AGERGS sobre o poder concedente, inclusive no sentido de reproduzir as políticas que o regulador venha a oficializar. Que a entrega obrigatória rotineira dos balanços patrimoniais trimestrais seja suprimida, que a entrega anual de balanços patrimoniais seja limitada à EGP, grandes empresas, se não a maior em suas respectivas categorias urbana e rodoviária. Que se normalize indistintamente para todas as delegatárias a obrigação da entrega anual de seus respectivos SPIDs da Receita Federal via CIA, em meio aos diferentes processos de delegação dos serviços públicos do Rio Grande do Sul, sob regulação da AGERGS. Então, essas foram as recomendações exaradas ali na informação. Mediante a informação DRE número 48/2026, é apresentada a complementação e retificação da informação anterior. A DRE informa que houve alteração dos percentuais decorrente da troca e atualização de indicadores antes indisponíveis, em atenção à normatização, mantendo-se as demais recomendações. A nova tabela para aprovação, abaixo reproduzida, apresenta novas colunas que, além do índice de reajuste, incorporam os efeitos da reoneração da folha de pagamentos referentes à Lei Federal número 14.973 de 2024 e seu atraso temporal. No encaminhamento número 28/2026 DRE, o diretor de Regulação Econômica acolhe as informações DRE número 46 e 48 de 2026, que tratam dos reajustes tarifários das regiões metropolitanas. Indica que, abre aspas, por se tratar de reajustes com base em metodologia já aprovada pela AGERGS e de efeitos de reoneração da folha de pagamento das empresas prestadoras do serviço por força de lei, a opção da diretoria é de tramitar em um único processo todos os reajustes dos transportes metropolitanos, cujo poder concedente é representado pela Metroplan. Fecha aspas. Por fim, destaca que a inclusão do efeito da majoração da carga tributária do ICMS sobre o óleo diesel requerido pela ATM, nos ofícios 0567655057 1825 e 057 1828, são os números do processo SEI, referente a cada documento, integrantes do processo 00 27 31 39 00 25 8,
perde o objeto com o advento do Decreto Estadual número 58.740/2026, que prorroga o benefício da redução da base de cálculo até 31 de dezembro também de 2026. Foram anexadas ao processo as notas técnicas elaboradas pelo setor de tarifas da seção de planejamento do transporte da Metroplan, encaminhadas à DRE no dia 5 de maio de 2026, juntamente com as planilhas de cálculo utilizadas. De forma resumida, informo que os reajustes têm os seguintes componentes no cálculo: metodologia de cálculo sobre as estruturas de custos homologadas vigentes para cada região, reajuste de 2026, cálculo do impacto da reoneração da folha de pagamentos de 2026, Lei Federal 14.973/2024, e atraso temporal da reoneração de 2025, janeiro a maio, e também de 2026, janeiro a maio. A Metroplan apresentou ainda tabela resumo com os percentuais finais calculados e indicou que, após análise técnica prévia da DRE e AGERGS, os respectivos processos serão encaminhados para votação no Conselho Estadual de Transporte Metropolitano. Em 11 de maio de 2026, a Diretoria-Geral anexa ao expediente requerimento de instauração do processo de reajuste tarifário ordinário, apresentado pelo Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários no Estado do Rio Grande do Sul, CETERGS, e pela ATM, encaminhando o expediente ao Conselho Superior para deliberação. Em 13 de maio de 2026, os reajustes em tela foram aprovados pelo Conselho Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros para vigorar a partir de 1º de junho de 2026, conforme constou na ata número 001/2026, integrante dos processos PROA números 26, 13, 64, 000, 13, 79, 26, 13, 64, 000, 13, 77, 0, 26, 13, 64, 000, 13, 78, e 26, 13, 64, 000, 13, 80, 0, enviados pela Metroplan à AGERGS em 15 de maio de 2026. É o relatório, presidente. Muito obrigado, conselheiro Porce. Não temos nenhuma inscrição, então lhe devolvo a palavra para a leitura da sua fundamentação. Voto. Obrigado novamente, presidente. Acho que antes de ler a fundamentação, só é importante registrar que a gente está tratando, né, de um reajuste aqui das 4 regiões metropolitanas, né? Então tem, acho que uma economicidade aí processual também relevante, então algo salutar aqui pelo esforço de toda a área técnica. Sim, racionaliza, né? Buscando, né, tomar uma deliberação antes do prazo limite da database. Respeitando a database. Isso, exatamente. Muito bem, prosseguindo então com a fundamentação, compete à AGERGS a regulação econômica do transporte rodoviário de passageiros por previsão da Lei nº 16.266 de 2024. A lei estabelece ainda as seguintes atribuições. Artigo 7º. A AGERGS, no âmbito dos serviços compreendidos em suas finalidades, terá as seguintes atribuições. Inciso 1º, decidir em matéria tarifária, definindo reajustes e revisões contratuais ordinárias e extraordinárias, observando o disposto nos contratos ou, no caso de regulação discricionária, o estabelecido nos contratos e suplementarmente nas resoluções regulatórias. Inciso 2º, avaliar permanentemente a política tarifária, propondo revisões ditadas pelo interesse público. Conforme relatado, o presente expediente apresenta os cálculos do reajuste anual para os serviços de transporte intermunicipal de passageiros das regiões metropolitanas do Estado e também da revisão das tarifas decorrentes da reoneração da folha de pagamento estabelecida na Lei Federal nº 14.973 de 24. Visando otimizar os processos e buscar atender o disposto na Resolução Normativa número 62/2021 do Conselho Superior desta agência, que aprovou o calendário fixo de trabalho fixando a database em 1º de junho de cada ano,
a Diretoria de Regulação Econômica da agência optou por tramitar em um único processo todos os reajustes dos transportes metropolitanos de passageiros. Os cálculos tarifários foram elaborados pela área técnica da Metroplan, órgão responsável pela gestão de transporte metropolitano do Rio Grande do Sul, e devidamente conferidos pela Diretoria de Regulação Econômica. E vale frisar também, não está constando aqui na fundamentação, né, que foi estritamente aplicada a metodologia definida pela própria agência nesses cálculos revisionais. As informações técnicas número 17, 2026, 18, 19 e 20 do mesmo ano, elaboradas pelo setor de tarifas da seção de planejamento do transporte da Metroplan, apresentam os reajustes calculados pela correção dos parâmetros de custos definidos no processo de revisão tarifária de cada aglomeração. Compreendendo, então, pessoal, óleo diesel, chassi, carroceria e outros. Foi apurada a variação dos índices nos 12 meses acumulados, considerando-se o período base de abril de 2025 a março de 2026. Quanto à revisão extraordinária do coeficiente tarifário, devido à remuneração da folha de pagamentos, cabe mencionar que a Lei nº 14.973 de 24 estabeleceu que a remuneração ocorra de forma gradual até 2028. Os cálculos para apuração do impacto nas empresas foram concluídos pela Metroplan com base nas informações disponíveis nos balancetes regulatórios trimestrais e nos dados complementares das empresas utilizadas para as revisões tarifárias ordinárias. O percentual relativo à Previdência Social foi calculado com base nas informações de receita recebidas dos balancetes. Apurados os dados, foi calculado o atraso temporal derivado da não implementação dos percentuais da remuneração referente aos anos de 2025 e 2026, considerando que existe um intervalo de 5 meses entre o mês de entrada em vigor do percentual da remuneração da folha de pagamentos e a data base do reposicionamento tarifário anual, em 1º de junho. Finalmente, foram apresentados os percentuais de reposicionamento tarifário, bem como os novos coeficientes de custo por quilômetro para cada aglomeração a serem aplicados a partir de 1º de junho de 2026. A Diretoria de Regulação da AGERGS avaliou os cálculos efetuados pela Metroplan, recomendando a sua aprovação. Quanto às demais recomendações da diretoria, apresentadas na informação DRE número 46/2026, entendemos relevantes enquanto proposições de aprimoramento do processo de reajuste do transporte intermunicipal de passageiros das regiões metropolitanas. Entretanto, é necessário melhor discussão e planejamento interno, inclusive avaliando a conveniência de elaborar normatização específica. Dessa forma, convém que a Diretoria-Geral e a DRE dialoguem sobre essa matéria e, após amadurecimento, encaminhem as ações que considerem necessárias para sua consecução. Por fim, cabe referir que a parcela de revisão tarifária incorporada neste expediente não demandou realização de audiência ou consulta pública, tendo em vista que se trata de revisão decorrente de alteração legal, conforme dispõe o inciso 5º do artigo 6º da Resolução Normativa AGERGS, número 49/2019. Diante do exposto, voto por 1. Aprovar o reposicionamento tarifário para as empresas operadoras do transporte intermunicipal de passageiros das regiões metropolitanas do Estado do Rio Grande do Sul, conforme tabela a seguir. Região Aulinó, reposicionamento tarifário 7,7919%. Não vou fazer a leitura da coluna de coeficiente tarifário, mas consta na mesma tabela. A região ao sul, Embaixadora e Harms, reposicionamento tarifário 8,7790%. Ao sul, Santa Silvana, reposicionamento tarifário 7,4766%. Região metropolitana de Porto Alegre, 7,3238%. Região metropolitana da Serra Gaúcha, 8,7636%. 2. Determinar que a Metroplan encaminhe à AGERGS as respectivas tabelas tarifárias para conferência e acompanhamento. É como voto, senhor presidente, conselheira e conselheiros.
Muito obrigado, conselheiro Alexandre Porce. Eu vou passar a palavra agora para o nosso conselheiro revisor, Ricardo Giuliani Neto, por favor. Presidente, eu revisei e Peço assessoria, por favor, só para verificar o... Assim. Não entendi. Não, eu não tinha recebido tudo. Sim. A palavra ATM pediu. na condição de revisor. Sim, por favor, conselheiro revisor. Acabo de ser informado que a ATM havia solicitado a palavra. No mundo do Não, direito, a não gente tínhamos. essas coisas assim não vai falar dizendo que precluiu. É mais bonito, né? Precluiu. Foi nos passamos aqui, Érico, e de fato, aqui naquele não momento chegou no pós-relatório, é que normalmente a palavra é concedida, né? Mas aí a gente no direito também sempre tem uma fórmula para tudo, né? Isso. Como não tem prejuízo, não prejudica o ato de não falar. Então, eu, presidente, revisei, né, e acompanho o relator na íntegra do voto proposto e tenho certeza que em seu nome, em nome de todos os conselheiros, a ATM vai receber as nossas vênias, sabendo sempre que cumpre o seu trabalho, né, com afinco, com dedicação, com totalidade. Evidentemente, se usasse a tribuna, seria também com charme. Mas vamos ficar com o resultado da decisão, que é o que importa. Perfeito. Então, agradecendo ao conselheiro revisor, coloco então em discussão. O conselheiro quer se manifestar, por favor, sobre o tema? Vocês. Não. Só acho, até por uma questão de que foi um equívoco, talvez nosso, conselheiro. Eu não me oponho a abrir a palavra, né, que seja por 5 minutos, para a ATM, mas Vicente, eu não... não está previsto, mas conselheira, foi o nosso aqui. É que aos atos processuais, por isso vale nosso pedido de desculpas, porque nós realmente erramos. Mas os atos processuais, eles cumprem uma função. Sim. E a função da sustentação da defesa, ela é de produzir Anterior ao o nosso convencimento. Então, eu diria o seguinte, se na hipótese de o posicionamento do relator, ou mesmo do revisor, ou de qualquer conselheiro, viesse a produzir sucumbência, perda, eu entendo que sim, a prática do ato de exercício completo da defesa deveria sim ser deferido, né, em homenagem ao direito de defesa. No caso, substancialmente, eu penso que o pedido ele está 100% acolhido nos termos em que foi proposto. Então, sim. para preservar a ordem regimental, Sim. e repetindo, nós erramos. Sim, por isso Mas isso faz parte. E tenho certeza que a associação compreende. E no dia que houver qualquer tipo de sucumbência, a questão de ordem está disponibilizada também às partes, porque o processo não é só nosso. O processo ele está angularizado, ele está no mundo. E a questão de ordem, ela nasce exatamente para repor no trilho aquele erro que nós repetimos, cometemos e aprendemos com ele. Por favor. Não, estamos na fase de discussão ainda. Discussão? Discussão ainda. Então, ainda discutindo, eu quero cumprimentar mais uma vez. Perdão. Tá ligado? Pois é. Porque, às vezes eu também me tem que trazer um pouco mais para perto. Mais para perto da. Se fosse azul, eu acho que não me atrapalharia. Então, o seguinte, para cumprimentar conselheiro, relator, conselheiro revisor, cumprimentar o nosso pessoal da casa, que agiu diligentemente, com muito cuidado, com rapidez. Eu sou um crítico quando vejo que os processos sobem e descem, nós não decidimos. Este aqui, eu fiz questão de registrar. Notavelmente, isso veio rápido, e bem, e preciso. Agora, essa questão de conceder a palavra ou não, eu não posso esquecer que, em determinado momento da minha vida, numa Câmara de Vereadores, pediram a palavra, não podia, porque era um da assistência, daí um outro vereador disse, não, se for para elogiar, pode.
Foi mesmo. Eu achei sensacional. Daí o senhor abriu a Ele foi palavra? sincero. Ele foi sincero. O vereador disse: peraí, se for, eu não posso esquecer, são coisas que a gente acompanhou na vida, né? Na tribuna, hein? Nas tribunas e na justiça, né? Mas, presidente, era só para fazer esses registros, principalmente esses Sim. elogios. Perfeito. E mais uma vez cumprimentar então a casa por esse processo estar tratando de 4 regiões, né? Serra Gaúcha, região metropolitana de Porto Alegre, aglomerações litoral norte e sul, né? Então realmente a gente poder tratar num único processo essas 4 regiões é algo muito positivo. Então, encerradas as discussões, vamos à votação. Então, conselheiro agora, não, primeiro a votar por ordem É o conselheiro Algir. conselheiro Algir. Não, o senhor é mais O antigo. senhor é o mais antigo, o senhor não conselho. Não, também. Eu depois da conselheira quando ela era presidente. Isso, Eu Sim, me sim. acostumei com ela na presidência, então. Claro, claro. Não tem Por favor, problema. conselheiro Algir, qual o seu Acompanho voto? Por favor. Conselheira Luciana. Eu também acompanho o relator, cumprimento pelo voto e cumprimento a área técnica também, né? Acho que nós demos, ao englobar todas as aglomerações Uhum. e regiões também, nós privilegiamos aqui a celeridade, né? Que é importante também, decidir tempestivamente. Perfeito. Da mesma forma, também voto acompanho o relator. Então, por unanimidade, então aprovamos o reajuste tarifário referente ao transporte intermunicipal de passageiros das regiões metropolitanas. Perfeito. Vencido o item 2 de pauta, o item das matérias, vamos para o item 3, comunicações. Item 3.1. Foi redistribuído o processo número 1302-390023, dígito 9, em razão de pedido de reconsideração apresentado à resolução decisória número 887-2026, que trata de reequilíbrio econômico-financeiro da concessionária Rota de Santa Maria, em razão da contratação de empresa para elaboração do EVTEA. Conselheira relatora, Luciana Luso de Carvalho. Presidente, Sim, por só favor. para ser chato. Ele não foi redistribuído. Foi distribuído, Ele foi né? distribuído. Exato, Sim. acabo de Porque verificar por aqui também. competência, Exato, né? foi Aí a nova distribuído. relatora, por competência. Exato. Foi distribuído. Uhum. Perfeito, pedido de reconsideração. Então, perfeito. Vamos ao item 3.2. Distribuído o processo número 1204-390026, dígito 0, que trata da recomposição tarifária do Sistema Estadual de Transporte Público Intermunicipal de Passageiros, linhas de longo curso e suburbanas do interior. Conselheiro relator, Alexandre Alves Porce, conselheiro revisor, Lucas Fur. O item 3.3. O conselheiro presidente em exercício informa, eu no caso, que o diretor-geral foi Mas designado. conhecido como eu, né? Pois é, a gente vai lendo aqui, nem percebe. Na substituição. Exato. Informa que o diretor-geral foi designado para participar de uma reunião técnica, isso muito importante, sobre a classificação de gasodutos a realizar-se no Ministério de Minas e Energia em Brasília na data de hoje, das 2 às 6 da tarde, presencialmente. Então, quero contextualizar, recebemos na semana passada um ofício do Ministério de Minas e Energia, da Secretaria Nacional de Gás, Biocombustíveis, eu não lembro exato o nome da secretaria, mas é uma secretaria do Ministério, e convocando, então, as agências reguladoras, secretarias de Estado, né, de Meio Ambiente e de Minas e Energia, para tratar do tema dos gasodutos. Então, por considerar isso um tema muito importante, dentro da discussão sobre o gás no Rio Grande do Sul, nosso diretor-geral está lá, né, representando a Gergs. Sabemos do tema aqui, da necessidade, né, o Rio Grande do Sul hoje é fim de linha, né, e o tema dos gasodutos é muito caro a nós, pela questão do transporte do gás que vem da Bolívia, né, então, muito importante esse tema, que depois ouviremos um relato do nosso diretor sobre como o Carlos Alvim, sobre como que se encaminhou, qual que foi a discussão desta reunião. Então, antes de ir para o item 4, que é o item de convites, ainda quero informá-los, ainda em comunicações, que a Câmara de Vereadores do município de Ipê, presidida pelo vereador Valdir Bueno,
encaminha para a Gergs uma manifestação formal de contrariedade ao reajuste tarifário de pedágios do bloco 3, né, que foi aprovado pela Gergs recentemente. Então, tornando público, então, que recebemos esta manifestação da Câmara de Vereadores de IP. Perfeito. Vamos ao item 4, convites. Temos aqui o convite do senhor governador do Estado, Eduardo Leite, e da senhora secretária de Estado de Planejamento, Governança e Gestão, Daniele Calazans, que nos convidam para o encontro institucional RS mais digital, mais diferente, realizado às 4h30 do dia 25 de maio. Então já foi ontem, né? No Pontal, no Vista Pontal, em Porto Alegre. Recebemos também o convite do senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Sérgio Pérez, e diretor do Fórum Democrático, senhor Roque Bacoff, que nos convidam para a 5ª plenária do Fórum Democrático Municipalismo Agora, na região funcional Alto do Jacuí, Central, Jacuí, Centro e Vale do Jaguari, que ocorrerá então das 9 às 11 da manhã, no dia 29 de maio, em Santa Maria. Esse também é um outro convite. E, por fim, temos o convite da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, que nos convida para o 2º encontro do programa Produtor de Água, que se realizará entre os dias 9 e 11 de junho no auditório da ANA, com transmissão ao vivo pelo YouTube. Então, estes são os temas, os convites. Mais alguém tem algum convite? Ou comunicado, na verdade, me passei se alguém tiver algum comunicado também, né? Não questionei. Não tem. Se tinham. E assuntos gerais, temos assunto? Não? Então, perfeito. Por favor, diretor Vinícius. Senhor presidente, senhores conselheiros, conselheira, demais presentes, gostaria de comunicar que na semana passada, no dia 21, estive conjuntamente com o diretor Felipe, com o diretor André Domingues, numa audiência pública na Câmara Municipal de Itaqui, né, movimentada pela UFRO, né, cuja liderança é o vereador Mário Augusto de Quaraí, que domina bastante o assunto de saneamento, uma pessoa que é muito preocupada não só com saneamento no seu município, como na região oeste. Fomos lá também muito bem recebidos pelo vice-prefeito Clóvis, de Itaqui. E no dia seguinte, ou melhor, na tarde do dia 21, após a agenda em Itaqui, tivemos uma agenda com a Procuradoria-Geral do Município de Uruguaiana. E na manhã do dia 22, né, tivemos uma visita institucional à BRK, onde conversamos com a gestora do contrato e visitamos também uma estação de tratamento de esgotos do município. Maravilha. Muito bom que você relate, Vinícius, para nós sobre essas reuniões, essas visitas institucionais que fizemos. Também tornam público aqui que ontem estivemos presentes por meio da Diretoria de Saneamento e Diretoria de Assuntos Institucionais no município de Venâncio. Então, também a Gergs cumpre essas missões, visitas aos municípios, principalmente no âmbito do tema do saneamento, né? Então, mais algum comunicado? E Vossa Excelência está prevista a ida também. A ida para Santa Maria, né, que se confirmou na segunda-feira à tarde. Estaremos em Santa Maria, reunião com o prefeito Rodrigo Décimo, né? Estaremos lá para tratar dos temas também de saneamento. Então tá, considerando que não temos outros pontos de pauta, dou por encerrada a sessão ordinária do dia de hoje. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e boa tarde a todos.